Juízes, capítulo 6, versículo de número 11 e também o versículo de número 12. Juízes 6, 11 diz assim: E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele lhe disse: O Senhor é contigo. Vou pedir que todos repitam: O Senhor é contigo. Mas ele disse mais uma coisa também para Gideão: homem valente. Vamos lá repetir? Homem valente. Agora, se tiver do seu lado aí uma mulher, você vai dizer para ela assim, ó, mulher valente. Amém. Podeis assentar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que através do Teu Espírito fale não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas o que precisamos, e nos abençoe grandemente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem dessa manhã é o chamado para viver o novo. E essa expressão do novo é o que mais nós temos ouvido, né, nesses últimos dias, principalmente porque a virada aí do ano, de passagem do ano, nós tínhamos uma expectativa, né, ou a população, a sociedade, uma expectativa muito grande de que realmente fôssemos viver com um ano novo, coisas novas, situações diferentes daquela que nós encerramos o ano, né? E aí não é novidade para ninguém aquilo que não só o nosso país passa, mas o mundo inteiro. Mas mesmo assim, nós vivemos tempos de mudanças, né? Mesmo que sejam tempos difíceis. Mas para os filhos de Deus, que crê no extraordinário, nós sim iniciamos com algo novo. Porque iniciamos com uma grande promessa para este ano de 2021, que tem como tema para nós do ano do renovo. Então, para os filhos de Deus e aqueles que assim desejam, será sim um ano diferente. Um ano realmente de renovo. E para isso, né, Deus nos deu como texto Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que eu creio que todos já sabem de cor. Amém? E ouvi uns pingados de amém aí, hein? Bom, mas vamos lá? Vamos falar juntos? Aquele... Amém. Só faltou o amém, mas o texto saiu, né? O texto saiu direitinho. O povo só ficou receoso de dizer o amém aí e depois não acertar, né? Mas é isso mesmo. Apocalipse 21:5 diz: Aquele que está sentado no trono determinou, eis que faço nova todas as coisas. Queridos, se as coisas, né, que nós estamos acostumados no normal vão melhorar, é uma expectativa. Mas que para os filhos de Deus nós vamos viver algo novo, é uma realidade.
Porque a própria palavra fala que Deus determinou que assim seja. Amém? E se Ele determinou, não há nada que possa fazer ou acontecer o contrário. Mas parece até um tanto paradoxal, né? Nós falarmos de coisas novas e aqui nos espelharmos no livro do Antigo Testamento, né? Uma história que aconteceu há tantos anos, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela continua a produzir, independente de onde você for meditar nela, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, com certeza Deus vai falar algo diferente no seu coração. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos traz uma mensagem nova e atual, com o intuito de tocar a nossa alma naquilo que nós mais precisamos, renovando a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração e assim mudar a nossa trajetória. Em Hebreus capítulo 4, para corroborar com isso, capítulo 4, versículo 12, a palavra nos garante que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é aptas para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma coisa é uma verdade: nós precisamos de coisas novas. Quem aqui gosta de coisa nova? Aí, todo mundo. Como é bom, e quando eu falo aqui de coisas novas, não é aquilo que você pegou, ou que você vai ser o primeiro a utilizar, ou que você vai ser o primeiro a ver, mas aquilo que é novo para você. Porque uma coisa nova, ela vai trazer novas expectativas, aquela satisfação de realização, de prazer mesmo. Pensa o seguinte: você chegar pela manhã, colocar numa xícara um café, e quando você for provar, você descobrir que é um café de 2 dias atrás. Qual é a sensação? Diga a verdade aí. Muito ruim. Mas quando você coloca o café, sente aquele cheirinho, aquela fumacinha subindo, e você, opa, cafezinho novinho, não tem coisa melhor. Um arroz então, na hora do almoço e da janta, quentinho, aquele feijãozinho da vovó, da mamãe, da esposa, ou até mesmo aquele que você faz, mas aquele feijão novinho, fala a verdade, tem coisa melhor do que saborear essa realização de algo novo? E quando você pega uma estrada, eu que gosto um pouco de viajar, aí esse final de ano aí Deus deu a oportunidade, deu à minha família fazer uma viagem, e uma boa parte do trajeto era uma estrada que eu já conhecia. Então, por mais que era uma viagem, nós estávamos de férias, mas não gerava uma expectativa, porque eu sabia por onde eu ia passar, já conhecia os locais, mas chegou num determinado ponto da viagem, que era uma cidade nova que eu ia conhecer, e por mais incrível que pareça, gente, uma estrada diferente me fez, ou gerou em mim, novas expectativas. Para vocês terem uma ideia, nesse dia, eu dirigi 970 quilômetros em 16 horas. E se você me perguntar, Marcelo, você chegou cansado lá? É claro, não vou ser hipócrita dizer que eu cheguei 100%.
Mas o fato de eu estar numa estrada nova, uma paisagem nova, aquilo serviu como um renovo, gerou expectativa para o local onde eu ia chegar. Queridos, quando lidamos com a vida espiritual, não é diferente. Da mesma forma que nós precisamos, para o nosso corpo físico, para o nosso bem-estar, para a nossa realização de algo novo, a nossa vida espiritual também nela não é diferente. Todos os dias nós precisamos experimentar o novo de Deus. E é por isso que Deus, Ele sempre faz o chamado para nós vivermos o novo. Mas esse novo não é apenas um dia para eu experimentar, ter a minha satisfação e acabou. Não. Mas a palavra de Deus, ela fala que nós devemos experimentar o novo todo dia. Aí eu me perguntei, mas por quê? Por que nós devemos experimentar o novo todos os dias? Por que não podemos então nos contentar uma vez já experimentando? Sabe por quê? Nós esquecemos com muita facilidade. Nós estamos hoje no dia 17? 17, né? Se eu perguntar aqui, o que você comeu no almoço do dia 31? Eu não lembro. Eu acredito que boa parte não vai se lembrar. Talvez se fosse dia 25, né, você ia falar, não, foi lá o peru assado, né, aquela farofinha, uma saladinha de maionese para acompanhar. Mas se eu perguntar do dia 31, muitos não vão se lembrar, como eu também não me lembro, porque nós temos uma facilidade para esquecer. E temos também uma grande facilidade para se lembrar daquilo que não precisaríamos nos lembrar, né? Eu tenho certeza que o que comeu a gente não vai se lembrar, né? Mas de repente o que a minha esposa que está ali, a Bruna, falou comigo lá no dia 1º de dezembro e que eu não gostei, eu ainda me lembre. É uma triste realidade, mas é a verdade. Porque quando é o contrário, nós às vezes até nos esforçamos, né? Para que seja lembrado mesmo, né? Alguém fala alguma coisa comigo e eu fecho a cara, fico aborrecido, já faço mesmo cara de quem não gostou, para demonstrar isso mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando em casa com a Bruna depois da célula, e a gente estava falando, né, e eu contando de mim mesmo lá, que como determinadas coisas que nos acontecem, a gente se fecha e passa a adotar uma atitude de distanciamento, de não querer mais lidar com aquela situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse a misericórdia de Deus e a graça dele que faz todos os dias tudo novo, o que seria de nós? Porque da mesma forma que alguém nos aborrece, alguém nos entristece, nós também fazemos assim em relação a Deus. Imagina, queridos, se Deus fosse se lembrar de nós quando assim agimos, de fazer algo que não agrada a Ele.
Infelizmente, nós como seres humanos, né, temos às vezes uma paciência até mais limitada. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma frase que eu ouvi de uma pessoa que foi meu chefe há uns 12 anos. E ele falou assim comigo: Marcelo, é muito difícil quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. Mas eu que sou, e ele usou até essa expressão, né? Mas eu que sou crente, a palavra de Deus fala que eu devo perdoar. Mas depois que eu perdoo, eu adoto uma atitude. Aí eu falei: rapaz, qual é a atitude então? Me ensina aí para eu aprender também, né? Que ele, com mais experiência do que eu, tanto de idade, né? E eu julgava também tanto de conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Ele falou bem assim: a minha atitude é o seguinte: você já viu uma frase que tem atrás de todo caminhão no para-choque? Quem aqui se arrisca a dizer? Qual é uma frase que tem todo caminhão, todo para-choque de caminhão? Mantenha a distância. Foi o que ele disse. E eu fico agora imaginando, né, ao lembrar disso, na hora eu até concordei também, né? E depois que eu fui aprender que a palavra de Deus não nos ensina isso, mas eu fico imaginando se Deus fosse agir conosco assim e falar assim: Marcelo, olha, você errou essa semana, olha o para-choque aí do caminhão, Marcelo, porque eu vou manter a distância de você. Misericórdia. Graças a Deus que a palavra de Deus nos garante, né? Está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias, ela não tem fim. São novas a cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. Glória a Deus por isso, porque eu e você estamos debaixo da misericórdia de Deus, de sermos livres daquilo que merecemos, mas com um olhar de amor, de compaixão, de dizer o seguinte: olha, você pode até ter falhado, mas Deus falando conosco, mas o meu desejo é: mantenha a aproximação. Fique perto de mim, fique próximo. É isso que Deus quer para nós como filhos dele. O texto que nós lemos em Juízes conta uma história, né? Conta aqui uma época vivida pelo povo de Israel que aconteceu exatamente isso, uma distância de Deus. Pela desobediência, eles se afastaram de Deus. E isso teve um preço, uma consequência. O povo, os medianitas, os amalequitas e outros povos do Oriente se aproveitaram que o povo estava afastado de Deus e o ser humano afastado de Deus, ele está frágil, ele vai se encontrar em fragilidade. E os povos ali ao redor, sabendo disso, começaram a subjugar o povo de Israel. E a palavra fala que já durava 7 anos. Todas as vezes que o povo ia colher o alimento, ia colher o trigo, a palavra fala que os medianitas e os amalequitas iam subindo pelos campos, como se fossem enxames de gafanhotos, e destruía tudo que vinha pela frente. Mas além de destruir o alimento, eles também levavam as ovelhas, os cabritos, e todo
sem exceção, alimento que o povo de Israel possuía. Diante dessa situação, querido, que levou o povo de Israel à pobreza e o enfraquecimento, eles estavam ali diante de uma situação bem lamentável, mas que poderia ser revertida. Mas eles também poderiam decidir manter-se do jeito que estavam. Esse seria o normal. O normal seria: eu vou plantar, mas não vou colher. Tudo que eu plantar será tirado de mim. Essa seria o normal. Perder todo o produto da terra. Os mantimentos, os bois, as ovelhas. E eles poderiam, sim, olha, nós vamos nos conformar com isso. Não tem jeito, né? Infelizmente, é um momento difícil mesmo, não é só para a gente, não é só uma família, são todos nós, estamos debaixo do mesmo jugo e não tem jeito. Vamos aqui viver do jeito que dá para viver. Mas eles poderiam também fazer, e o que alguns deles fizeram, e que eu vou chamar aqui de o novo normal. Parece até que é uma coisa boa, né? Mas vocês vão ver que não é. O novo normal para eles era: vamos cavar, vamos fazer covas e vamos fazer cavernas para nós fugirmos deste povo que está nos subjugando. Quando que, na verdade, o que eles deveriam fazer eram clamar a Deus. No normal, o trivial era continuar fazendo a mesma coisa, malhando o trigo na eira. Acredito que muitos aqui já ouviram falar da eira, mas para quem não conhece, é um campo aberto, de terra batida, utilizado para debulhar o trigo e peneirar também. E nesse processo, com a ajuda do vento, é capaz de separar ali o trigo da palha. O normal era malhar o trigo na eira. Esse era o normal. Só que eles estavam fadados a terem o seu alimento roubado. Todas as vezes. Todas as vezes que eles assim fizessem, eles iriam perder o seu alimento. Queridos, como eu falei que essa palavra, e a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é atual para nós. Ela tem algo para nos ensinar. Porque, mesmo diante de todas as diversidades, se nós formos viver aquilo que é o normal, fazer tudo igual, nós também estamos fadados a termos o nosso alimento espiritual roubado. E a primeira pergunta que eu faço nessa mensagem é: o que tem roubado o nosso alimento espiritual? Porque parece que, trazendo para os dias de hoje, olha, roubar é alguém que vai vir mesmo colocar, impondo a força, ou até mesmo um determinado grau de violência para subtrair, para tomar de mim algo. Mas, quando se trata das coisas de Deus e espiritual, vai muito mais além do que isso. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma facilidade para perder ou para esquecer aquilo que Deus nos dá, que nós temos a nossa bênção roubada até mesmo quando nós substituímos Deus ou Jesus, que é o pão vivo em nossas vidas. E aí
a imaginação nossa como ser humano é fértil para fazermos essa substituição, para trocar o alimento, aquilo que vai nos nutrir, que vai impedir o nosso enfraquecimento e a nossa pobreza, para algo que certamente vai nos levar à destruição. Da mesma forma que aqueles povos vinham como um enxame de gafanhotos para tomar tudo, hoje nós temos recebidos um bombardeio de notícias, de oferecimentos, de bandejas, de coisas nesse normal, ou até mesmo nesse novo normal, para impedir que nós chegamos ao pão vivo que é Jesus, ou para substituir. Com um intuito, tirar de nós a nossa nutrição. E a pergunta é: o que tem roubado o nosso alimento espiritual? É interessante que eu estava vendo uma reportagem. Não é meu intuito aqui ficar entrando, muito em rede social, em internet, tecnologia, apesar que isso, mal usado, representa mesmo o mal. Mas eu estava vendo que hoje, ou no dia que foi publicada a reportagem, que um adolescente, lá estava dizendo isso, é capaz de trocar um lanche da tarde algumas horas na rede social. Aquilo que vai ser o alimento físico. E eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar sem o alimento físico não, tá? Acordei de manhã, eu gosto de tomar meu cafezinho. Na hora do almoço, almoçar. Café da tarde, tomar meu café da tarde. A janta, também jantar. Alguém aqui faz diferente? Quem faz, levanta a mão. Um ou outro aí faz diferente, mas substitui por alguma coisa. É ou não é? Tá vendo? Mas às vezes, nós temos feito essa troca daquilo que é o alimento espiritual por todas as outras coisas que têm sido colocado sobre nós. E eu gostaria de compartilhar aqui duas frases, que não são minhas, já vou deixar claro, tá, gente? E vou dizer o nome das pessoas, tá? Das frases, que reforça a necessidade de nós termos como prioridade o nosso alimento espiritual. Ao primeiro eu vou dizer a frase, e eu tenho certeza que alguns aqui já conhecem quem é o dono dela. Se não conhece, misericórdia, hein? Diz assim, a Bíblia não é suplemento, ela é... Vamos repetir? A Bíblia não é suplemento, ela é alimento. Vocês conhecem de quem é esse texto? De quem é essa mensagem, essa frase? Não ouvi não, gente. Pastor Robson Júnior. Mas tem outra aqui, uma frase até um pouco, essa é bem atual, mas tem uma frase bem mais antiga. E diz assim: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitida mediante este livro. Alguém sabe de quem é essa mensagem? De quem é essa frase? Tem ideia? Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, bem conhecido, pela sua luta em abolir a escravidão. Depois que eu fui ler, depois que eu anotei essas duas frases, que eu fui perceber aqui uma semelhança. Trata-se de frases de dois presidentes. Um presidente
pastor presidente da Igreja Batista Vitória, pastor Robson Júnior. E o outro, que foi presidente dos Estados Unidos. Mas todas elas contêm uma verdade. O alimento que nutre a nossa alma é a palavra de Deus. O novo normal que eu disse é, para o povo de Israel, esconder-se em cavernas e covas. E isso representaria para eles abrir mão da sua terra e de todos os seus bens. Não é diferente, queridos, que aquilo que a sociedade hoje chama de o novo normal nos leva ou nos faz trilhar um caminho de medo, de incertezas. E essas incertezas, ela nos faz recuar, como pessoas, mas também como filhos de Deus. E a consequência disso foi um Israel enfraquecido pela falta do trigo, que dela vem a farinha, que é o principal produto do pão, que era um dos alimentos mais notórios que fazia parte da mesa do povo de Israel. E além deles perderem a terra e terem os seus bens roubados, o enfraquecimento estava os levando à morte, interrompendo então a continuidade de uma geração. Nós somos ministrados domingo passado que nós somos a geração eleita da continuidade. Da geração de Sete. E Deus quer que nós possamos perpetuar essa geração, que você possa perpetuar essa geração. Para isso, nós devemos nos nutrir da palavra. Em Jeremias capítulo 15, também no versículo 15, a palavra diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Deus nos chamou, ou Ele nos faz um chamado para viver o novo. E por mais que o medo talvez nos faça recuar, a boa notícia é, você tem um chamado, e você é um escolhido ou uma escolhida de Deus para viver o novo. Diga aí para o seu irmão, você é escolhido para viver o novo. Ou diga para a sua irmã, você é escolhida ou foi escolhida para viver o novo. E sabe o que nos proporciona viver o novo? É a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Porque quando nós somos chamados a viver o novo, nós vamos viver aquilo que nós conhecemos muito bem como os filhos de Deus, que é viver o extraordinário. O extraordinário é fazer diferente. E o fazer diferente no chamado de Gideão aconteceu por uma atitude dele. Ele decidiu malhar o trigo no lagar. Mas espera aí, o trigo não é malhado na eira? Não, ele decidiu malhar o trigo no lagar. Que era uma piscina, muitas vezes esculpidas na rocha, onde o povo usava para pisar as uvas e dela ali tirar o mosto que ia produzir o vinho. Ele alcançou para manter o alimento para ele e para a sua família. A nutrição, viver aquilo que ninguém conseguia enxergar. Talvez o que nós precisamos, nesta manhã e pelos dias que vão se seguir, é que Deus, Ele abra os nossos olhos para enxergar o extraordinário. Porque às vezes nós ficamos muito limitados com aquilo que os nossos olhos carnais
estão apalpáveis, estão muito próximo. E viver o extraordinário nos faz enxergar coisas extraordinárias. Contemplar as coisas sobre uma nova perspectiva, mantendo a confiança de que seremos vitoriosos. E essa atitude de Gideão rendeu a ele duas coisas que eu quero compartilhar aqui, para nós encerrarmos a mensagem desta manhã. Duas coisas, dita pela palavra do anjo, o mensageiro de Deus. A primeira coisa que o mensageiro de Deus disse, quando encontrou Gideão malhando o trigo no lagar, foi: Gideão, o Senhor é contigo. Não é qualquer pessoa que estava com Gideão, não é qualquer coisa que estava com Gideão, mas era o próprio Deus. Não é qualquer um que está com você, é Deus que está com você. Diga aí para o seu irmão: olha, o Senhor é contigo. Amém? Talvez você não consiga imaginar ou perceber o que isso vai causar ou vai proporcionar para você, mas ter a proximidade de Deus é algo extraordinário. Para ilustrar, eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Eu era ainda adolescente, saindo da escola. Eu não sei se eu mexi com alguém, que eu não lembro muito bem, que já faz um bom tempo, ou se alguém mexeu comigo. Eu só sei que a galera marcou de dar uma brigada depois da escola. Eu não era muito de me meter em confusão não, de briga não, mas eu fui. Eu ouvi até aqui uns testemunhos de uns briguentos aqui, mas eu não era assim não, irmãos. Quando chegou lá fora, se você quer se dar bem, você não pode andar sozinho, né, gente? Eu estava com uma pessoa, aí eu fui, mais confiante. Eu era medroso mesmo assim, tá? Mas eu fui um pouquinho com menos medo. Chegando lá, eu falei: poxa, tem quem me garante aqui. Mas chegou uma outra pessoa, do grupo contrário, e era maior. E ele falou bem assim: olha, fulano está comigo. For fazer alguma coisa com ele, tem que passar, tem que se ver comigo. Aí eu virei para o rapaz e falei: deu ruim, hein? Como é que a gente faz agora? Vamos apanhar, quietinho, baixa a cabeça, torce para não tomar muito peteleco e vamos para casa. Hoje não deu. De repente, gente, aparece um cavaleiro. Gente, isso aqui não é filme não, tá? É verdade. Apareceu um cavaleiro. Eu não sei vocês se vocês sempre moraram aqui na Serra, mas lá em Cariacica, gente, onde eu morava, uns anos atrás, lá era bem interior. Aparece um cavaleiro e com alguns outros amigos ali. E naquela época tinha um grupo de cavaleiros que eles eram respeitados, porque eles tinham uma fama lá de que eles eram brabos, de que eram valentes. E o cavaleiro chegou e falou bem assim: Marcelo está comigo. Eu falei: glória a Deus. Rapaz, como é que esse camarada me conhece? Quando eu olhei meu primo, eu falei: tô mesmo. Que sensação de saber que tinha alguém comigo que ia me garantir. Vou dizer uma coisa para você: glória a Deus, não teve briga, tá? Porque o pessoal ficou com medo dos cavaleiros. Eu fui para casa sem apanhar, porque se eu chegasse em casa apanhado ou batido, ou tivesse batido, eu ia apanhar da mesma forma da minha mãe. Sabe o que é isso? Quando o anjo disse para Gideão: o Senhor é contigo, ele estava dizendo o seguinte: é o Senhor quem te garante. Da mesma forma, ele está dizendo para você hoje, aqui nesta manhã: sou eu que te garanto, para viver o extraordinário.
Agora é para encerrar mesmo, hein? Se não bastasse isso, o anjo também disse: você é valente. Diga aí para o seu irmão aí, valentão. Se é mulher, valentona. O Senhor está dizendo nesta manhã: você é valente. Mas não é aquele valentão para botar medo nas pessoas, não. Para dizer que bate e que faz isso, não. Deus está dizendo assim nesta manhã para você: você é valente. E nesta hora eu estou colocando em seu coração coragem, força, intrepidez, espírito de luta, para você romper todo este ano e muitos anos que virão, sabendo de que o Senhor é contigo e que você é valente. Mas Gideão pensou assim: eu sou o menor da minha casa, sou fraco. Tem uma música, aí agora é para encerrar mesmo, tá, gente? Até convido o Ministério de Louvor, se quiser já tomar lugar. Tem uma música um pouco antiga, né, que diz assim: você que se sente pequeno, dirija os seus olhos a Deus. Não importe se sombras querem te envolver, entregue teus planos a Deus. E o refrão diz: Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante, Deus vê sua angústia e o acalma, e Ele faz de você um gigante. Gostaria que você se colocasse de pé e refletisse nesta manhã do que precisa mudar para você passar a viver o novo. O segredo do povo foi clamar ao Senhor. E como diz esta música, né? Talvez o que precisamos, e com certeza precisamos, é clamar a Deus. E com certeza Ele vai nos ouvir. Amém? Que Deus nos abençoe. E abençoe grandemente a sua vida. Glória a Deus. Vamos estender as nossas mãos e agradecer o Senhor, queridos, pela palavra ministrada ao nosso coração. Não importa o enfrentamento, o exército inimigo, a ação do inimigo pode ser grandiosa, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Isso nos torna valente, porque o Senhor é valente. Oremos. Senhor, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, Senhor, que continua sendo trabalhada tão graciosa e poderosamente em nossa vida. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, para que venhamos, ó Deus, a ser melhor tratados e abençoados pelo Teu Espírito. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa graça. Não merecíamos, mas o Senhor assim nos fez. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado e ministrado em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar neste momento, queridos, como nós temos feito em todos os nossos cultos de celebração pela manhã, da ceia do Senhor. Então eu quero convidar aqui os pastores a virem à frente, e nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor aos nossos irmãos. Já está disposto de forma equidistante aqui à esquerda, né, e à direita de vocês. Então já podem ir pegando aí para que você possa participar junto conosco à medida que nós formos ministrando a vocês. Oremos ao Senhor e vamos consagrar os elementos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós consagramos os elementos da ceia do Senhor, pão e vinho. Continua sendo pão e vinho, mas servem para nós como memorial, ó Deus, da graça, da salvação do Senhor pela nossa vida. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, ele diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. E na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo,
que é partido por vós, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois de cear semelhantemente, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. A ceia do Senhor, queridos, é memorial, é trazer a memória, é relembrar que nós somos alguma coisa porque o Senhor nos tornou alguma coisa. Nós somos valentes porque Ele é o valente. Nós somos vitoriosos porque Ele é o vitorioso. Nós podemos todas as coisas porque Ele pode todas as coisas. E quando estamos com Ele, tudo que é dele, tudo que é nele, é assim que nós vivemos. Então, nós vamos louvar o Senhor, e aí você pode pegar os elementos da ceia, e o Espírito Santo vai trazer a sua memória, sua salvação, sua mudança de vida. Aí sim é o novo, nova criatura, nova vida em Cristo. Então vamos celebrar isso nesse momento. Vamos buscar os elementos da ceia. Abraçando, quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é
Nós temos aprendido, amados, que nós não podemos falhar com o nosso Deus no máximo das nossas forças. Não quer dizer que nós somos infalíveis. Não quer dizer que nós não tropeçamos. A ceia do Senhor é um momento para que venhamos a nos avaliar. Paulo falando acerca disso mesmo. Ele diz, examine-se o homem. Ou seja, você se examine. E aí então coma do pão e beba do cálice. Quando fala examine-se, quer dizer, olhe para dentro de si, veja a sua caminhada, reflita, se arrependa e mude. E aí coma, porque é um mandamento, é uma ordenança. Não dá para ficarmos de fora. A nossa carne às vezes nos comanda dizendo o seguinte: não, você está errado, está falhando, você não pode participar da ceia do Senhor. Ao contrário, é aí que nós temos que nos acertar e participar. Esse tempo de muitas guerras pessoais, de enfrentamentos, fragilidades. Quanto menos nos alimentamos, mais frágeis vamos ficando. Não é assim que os médicos falam? Você precisa comer. É só confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então eu quero que você curve sua cabeça agora. Você vai participar da ceia, mas não deixa de participar. Eu estou errado, estou errada. Confessa e deixa. E assim coma do pão e beba do cálice. Comer e beber sem se autoavaliar e se acertar, errado. Mas também não comer e não beber e manter-se errado, está errado mais ainda. E aí você está dizendo com consciência que as coisas vão muito mal e você não quer acerto. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, ajuda a tua igreja, Senhor, os que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando, a entender, ó Deus, a importância do ser filho de Deus. Podemos ser sim frágeis, falíveis, mas somos teus filhos, Senhor, e nós sabemos que o Senhor não nos abandona. Não nos permita abandoná-lo, Senhor. Ajude-nos nessa também fragilidade tão grande, quando nós é que abandonamos o Senhor. Socorra-nos, em nome de Jesus. Pegue seu pão, por gentileza. Meu aqui está tão bem embaladinho. Está tão bem embalado que eu não consegui desembalar. Levante seu pão, irmãos. Repita assim comigo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Em agradecimento ao Senhor e em memória dele, não em memória porque ele está morto, mas em memória da sua salvação, não é? De seu novo nascimento. Participemos do pão.
Pegue o copinho agora com o suco da uva, que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. E vamos repetir o versículo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Participemos então. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele Glória ao nos Senhor. Adore ao observa, Senhor. sabe o que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Meu lugar de honra, meu lugar de honra. Amém. Nós sabemos que nenhum culto é completo sem que nós venhamos adorar o Senhor plenamente, com os nossos bens, com os dízimos, as ofertas, gratidão ao Senhor pela multiplicação e a provisão. Ser fiel nos dízimos, queridos, é obrigação. Agora, entregar ofertas ao Senhor, sejam elas sacrificiais ou de amor, é satisfação, é agradecimento. Então nós temos que cumprir com a obrigação e realizar a satisfação do coração de Deus e do nosso coração. Então, com muita alegria, pois a palavra de Deus nos insta que nós devemos adorar ao Senhor com alegria, e é assim que as Escrituras dizem, Paulo reproduziu: o Senhor ama ao que dá com alegria, e nós vamos celebrar com muita alegria. Na tela aí para você que está nos acompanhando online, tem todas as informações, o Pix, QR Code. Aqui também no templo tem o QR Code do PicPay, máquina de cartão para te ajudar, gasofilaços colocados de forma equidistante para que você possa também entregar com espécie, mas não deixe de adorar o Senhor, pois você está investindo na casa do Senhor. E investir no reino é investir em você. Então, celebremos com satisfação, ou seja, muita alegria ao Senhor. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela Tua graça. Oh,
vem de ti, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Então raia de um novo dia, tem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti, tudo vem de ti, Senhor. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. Vocês estão percebendo que mesmo com as máquinas de ar-condicionado ligadas, está bastante quente. A gente tem trabalhado aí, tentado o máximo possível, né, recursos para tentarmos fazer o nosso forro, mais máquinas de ar-condicionado, mas as coisas estão muito caras. E hoje pela manhã mesmo nós tivemos um ataque, só pode ser espiritual, né? Para a graça do Senhor Jesus, a gente sempre está, às vezes alguns acham que eu sou exagerado em algumas coisas, mas quem administra sabe que quem tem um não tem nenhum. E para a glória do Senhor, nós temos as nossas caixas do face a face, e são elas que estão dando suporte aqui nessa manhã, porque todas as outras queimaram hoje de manhã. Então nós perdemos o sub, perdemos as caixas de retorno e mais aquela ali, e o nosso som de hoje estava funcionando apenas com aquela caixa e as caixas do face a face que estão aqui. E eu quero pedir oração aos irmãos, porque nós vamos, graças a Deus, eu também sou formado em eletrônica, né? Então o pastor tem que saber de tudo, um pouco. Hoje ainda eu devo mexer nisso para ver se há alguma coisa simples para que a gente possa acertar para o culto da noite. Mas nós precisamos orar, porque não tem explicação, né? Segundo os meninos ali, ligam como todos os dias, e hoje pela manhã queimou tudo, né? Então nós vamos agir aí nesse serviço e estaremos, peço oração aos irmãos para Deus me dar capacidade, tem muito tempo que eu não mexo com isso, né? Para que eu possa, na hora da ação, o Senhor nos dá aí a habilidade para acharmos o problema e solucionarmos. Eu quero também instar aos irmãos que nós continuamos pagando os nossos sistemas de câmeras, e os nossos GAVITs estão com uma responsabilidade de nos ajudar aí, foi parcelado, né? As outras câmeras já estão pagas, mas a principal, que é essa lá de trás, que nós transmitimos aí com maior nitidez, ela ainda está sendo paga, e nós pedimos aos irmãos para que as células não deixem de ofertar os R$60, que cada uma delas tem por comprometimento, para que a gente possa continuar pagando as nossas responsabilidades. Nos ajudem nisso,
não é? Se fosse em outra época de pandemia, sem pandemia, nós estaríamos com a nossa cantina funcionando, fazendo almoço, fazendo lanche, mas a gente não pode nem fazer isso agora. Mas não vamos desistir, pois nós sabemos que o nosso Deus está alcançando inúmeras pessoas. O Jean estava me mostrando ali, inclusive, o nosso YouTube, gente. Nós temos gente da Arábia no nosso YouTube, nós temos gente da Índia. A gente não sabe como que essas pessoas entraram, se inscreveram, né? Nós temos uma pessoa que nos ajudou aí, uma pessoa que entende muito de YouTube, mas essas pessoas por voluntariedade. A igreja não comprou seguidores como muitos compram. Nós fomentamos o canal e foi aí gente dos Estados Unidos, da Europa, de todos os lugares. Nós temos gente hoje inscrita no nosso YouTube. Então nós precisamos continuar fazendo o melhor para o Senhor. E cremos que o Senhor vai fazer. Está me mostrando alguém da Turquia, ali aqui a pouco, como Deus tem feito aí chegar a mensagem em lugares tão longínquos, né, e tão importantes aí para o reino do Senhor, e as pessoas todas são importantes. Amém? Então, pense ao Senhor. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração para que você continue a investir na casa e na obra do Senhor, que é a tua casa e a tua causa. Amém? Levante suas mãos agora. Senhor Deus, prospera a vida da tua igreja. Nós louvamos a ti por esse privilégio e sermos atuantes na direção das coisas, ó Deus, que o Senhor nos colocou para dirigir. Louvamos ao Senhor por isso e nos ajuda, Senhor, a cuidar bem dos nossos lares, da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar só um instante. Eu quero pedir, por gentileza, presente de Deus é você que veio hoje ao templo adorar conosco, e eu gostaria muito que você colocasse de pé só um instante, para que nós pudéssemos demonstrar a nossa alegria. O Davi veio pela primeira vez, por gentileza, coloque-se de pé. A Gabriela, a Evelyn, Adriano e Kelly. Onde estão? Ali, a família, não é isso? Amém. Vamos mostrar a nossa alegria de tê-los conosco pela primeira vez, gente. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. Deus abençoe. Os demais que já estiveram conosco, sabe o que acontece com a gente? Já considera você de casa, tá bom? Então, você já é presente de Deus nosso, glória a Deus. Então, continue vindo, continue nos abençoando. E vocês, viu, Davi, Gabriela, a Evelyn, o Adriano e a Kelly, viu, Adriano, Davi, Kelly, as filhas, né? Deus abençoe, vocês são presente de Deus para a nossa vida. Assim, queridos, nós estamos nesta manhã encerrados. Aproveitem a tarde e às 18h30 nós iniciaremos o segundo culto de celebração. Louvamos a Deus pela vida de vocês e que o Senhor multiplique muita bênção na sua vida. A graça e a paz, e tenham todos um bom dia. Aleluia!